Oi, pessoal, eu sou a Juliana e eu faço parte do PET Engenharia Química da UEM e hoje eu vim ensinar um pouquinho para vocês da parte introdutória do DWC. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos aprender como fazer a instalação do software DWC e também uma breve introdução ao mesmo. Inicialmente, nós vamos disponibilizar para vocês o roteiro da instalação do software e primeiro a gente só precisa clicar nesse link disponível aqui. Em seguida, basta a gente clicar nesse quadrado verde, Download Latest Version, e aguardar alguns segundos até fazer a instalação no computador. Caso apareça essa tela para vocês também, basta a gente clicar em mais informações e executar mesmo assim. Nós vamos baixar ele em inglês porque a versão em português ela tá dando alguns problemas e então essa versão em inglês ela tá mais isenta desses erros e bugs. Daí a gente só vai clicando em Next, I agree. E instalar. Clicamos em Next novamente e para concluir a gente clica em Finish. Então aqui a gente tem o software baixado, então a gente pode abrir ele clicando 2 vezes. E essa é a nova carinha do DWC, ele tem passado por algumas mudanças nos últimos tempos. E esse software, um dos fatos interessantes dele é que ele é um simulador de processo e ele foi desenvolvido por um brasileiro chamado Daniel Medeiros e possui uma interface gráfica de fácil utilização com muitos dos recursos disponíveis em simuladores comerciais. Além disso, este simulador ele também permite que estudantes e profissionais de engenharia química entendam melhor o comportamento dos processos químicos através da utilização de modelos termodinâmicos rigorosos e de operações unitárias, sem nenhum tipo de custo, o que torna uma alternativa acessível quando comparado ao Aspen HiSys, que é um outro software. Esse software também ele tem a característica de ser sequencial modular, ou seja, ele executa os cálculos de forma sequencial na direção do fluxo de matéria, separando o diagrama em módulos cujas equações são calculadas na ordem que o usuário insere os dados. Outros simuladores desse tipo são o Aspen HiSys e o Coco. Há outros também simuladores que usufruem de uma técnica de cálculo diferente, na qual resolvem todas as equações do fluxograma inteiro de uma só vez. Essa outra técnica denomina o simulador como sendo orientado por equações, e um exemplo dele é o ENSO. Mesmo que o DWC ele seja uma alternativa viável, principalmente em âmbito acadêmico, para a substituição do uso do Aspen, ainda há algumas limitações desse software gratuito para o pago. Como, por exemplo, pode-se citar o fato de conseguir efetuar a análise de viabilidade econômica do processo enquanto o DWC não a faz. Porém, o DWC também tem algumas vantagens sobre o Aspen, sendo a principal o fato dele ser de código aberto, ou seja, o usuário consegue saber a maneira que os cálculos estão sendo executados. Então, essa é a interface, como eu disse para vocês, a nova interface do DWC. E primeiro a gente vai criar uma nova simulação. Então, primeiro a gente clica aqui em Create Now. E aqui é a próxima página que vai aparecer para vocês. Então, nessas configurações da simulação, nós temos alguns tópicos que nós temos que detalhar. Então, por exemplo, o primeiro tópico, compounds, que são os compostos necessários a serem adicionados para a realização da simulação que você deseja fazer. Então, para você adicioná-lo, você pode pesquisar pelo nome, sempre em inglês, ou pela forma molecular. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar dióxido de carbono, ou eu posso colocar CO2, ele vai aparecer aqui, ou eu posso colocar ele em inglês, que ele também vai aparecer. Após a gente fazer, então, as escolhas dos compostos que a gente quer ter na nossa simulação, nós vamos dar um Next e vai abrir a próxima aba, que é de Property Packages, que são os pacotes termodinâmicos.
Nessa aba aqui embaixo, nós temos esse link que ele leva a gente direto para um site que mostra como que o criador do DWC, então Daniel Wagner, como ele acredita que cada pacote termodinâmico se adequa melhor a cada componente e simulação. Então, aqui estão as observações feitas, né? Então, por exemplo, para gases não polares em baixa pressão, ou seja, menor que 10 atm, a gente geralmente usa a lei de Raoult, que assume que as duas fases, tanto o gás e o líquido, são ideais. Bom, e nós temos também todas as outras explicações para cada pacote termodinâmico. Esses pacotes termodinâmicos, eles são exigidos em cada nova simulação para a realização dos cálculos necessários, como para encontrar entalpia, entropia, composição de equilíbrio e entre outros. Incógnitas que são fundamentais para o balanço de massa e energia, por exemplo. Uma boa compreensão sobre modelos termodinâmicos exige mais estudos relacionados a matérias que vocês talvez ainda não tenham. Mas, basicamente, esses modelos termodinâmicos eles são modelos matemáticos das equações de estado adequadas a cada situação. Então, vamos voltar aqui. Então, para exemplificar esse caso, dentro dessa aba tem o pacote denominado Raoult Law, que é a lei de Raoult, como eu havia mostrado no site. Então, ele consiste em um pacote termodinâmico que considera soluções líquidas ou gasosas como ideais e, portanto, é aplicável a situações em que se quer considerar os gases ou soluções como ideais. Então, quando a gente escolheu o pacote, nós clicamos sobre ele e clicamos em Add. Um outro pacote também que é bastante conhecido de vocês são as tabelas que fornecerão os dados necessários, que são as tabelas de vapor. No caso de um exercício que usufrui de qualquer estado de água, pode-se usar o Steam Tables, que é a tabela de vapor. Bom, em conclusão, os pacotes termodinâmicos englobam equações termodinâmicas, modelos experimentais, como as tabelas de onde retira os dados necessários, além de equações específicas, como no caso do petróleo. No nosso roteiro também a gente vai deixar disponível um pequeno resumo de quais pacotes termodinâmicos se enquadram melhor para cada situação e vocês podem acessar ele depois. Depois que a gente escolhe, então, o pacote termodinâmico, nós clicamos em Next e nós vamos para o sistema de unidades. Aqui, então, está o sistema de unidades que serão utilizados. Nós podemos, então, escolher entre o sistema internacional, que é o SI, o CGS, sistema inglês, ou também a gente tem a possibilidade de elaborar um novo sistema com as unidades dadas no exercício, ou qualquer unidade que você preferir utilizar. Então, para a gente criar para nós criarmos um novo sistema de unidades, a gente basta clicar apenas em Create, e daí nós podemos escolher todas as unidades de cada uma dessas variáveis. Então, temperatura pode ser em Kelvin, Rankine, Celsius, Fahrenheit e assim vai. Além disso, nós podemos usar a opção Clone, que é essa aqui. Basta só a gente clicar em clone e a gente pode apenas mudar uma unidade em específico de uma variável. Então, por exemplo, a gente pode usar a massa em gramas e deixar todas as outras demais unidades no SI. Então, por exemplo, podemos mudar de quilos por segundo para gramas por segundo. E o restante continua da mesma forma. Após isso, então, a gente pode clicar no Finish. Então, após a gente escolher o sistema de unidades que nós queremos, nós clicamos em Finish. Bom, após isso, nós seremos direcionados para essa página, que é a Flowsheet. Primeiramente, nós vamos aprender como que a gente usa as correntes de matéria e de energia. Elas estão disponíveis aqui nessa aba em Streams. As correntes de matéria, elas vão englobar os compostos que entram e saem de cada bloquinho do fluxograma. No caso, bloquinho, nós podemos considerar qualquer tipo de equipamento, reator, enfim. Para editar uma corrente, basta a gente clicar e arrastar ela. Para a gente editar ela, basta a gente clicar 2 vezes sobre
sobre ela e vai aparecer as opções para a gente definir melhor ela. Nós temos aqui esse tópico que é chamado de Flash Spec, que é quando nós podemos selecionar as variáveis que forem fornecidas para você resolver o exercício. Então, por exemplo, pode ser que o exercício te dê temperatura e pressão, ou pressão e entalpia, pressão e entropia. Enfim, vai depender do que o exercício te der como dados iniciais. Ao selecionar uma opção, você vai ficar impedido de alterar determinadas variáveis. Então, por exemplo, se nós escolhermos pressão e entropia, a temperatura fica bloqueada da gente alterar e também a entalpia específica. E isso acontece porque elas vão ser calculadas automaticamente pelo software. Esses dados nós encontramos aqui em String Conditions e nós também temos a aba de Compound Amounts, que são os dados específicos da corrente, como por exemplo a fração molar. Agora nós não temos nenhum composto nessa simulação, mas já nós vamos fazer um pequeno exercício e daí eu vou explicar melhor como ele funciona. Mas vocês vão ver que nós podemos alterar a fração mássica dessa corrente, nós podemos alterar a fração molar, nós podemos também colocar em relação ao fluxo de matéria ou fluxo molar também. Nós também temos, então, as correntes de energia, que elas vão refletir a energia necessária para a realização de cada processo. Então, por exemplo, elas podem refletir a quantidade de calor necessário para um processo envolvendo um aquecedor, para esquentar algum componente de uma corrente de matéria. Nós podemos alterar o nome delas também, aqui em Object. E da mesma forma, podemos alterar o nome da corrente de matéria. Então, vamos agora resolver um pequeno exemplo para conhecer um pouco melhor como funciona a aplicação das correntes. Eu vou iniciar uma nova simulação. Nós podemos iniciar também uma nova simulação em estado estacionário só clicando nesse botão. Então, eu vou ler o exemplo para vocês. Usando uma tabela de vapor, encontre o valor da entalpia específica da água a 100 kPa e 25 graus Celsius. Então, para esse primeiro exercício, o único componente que a gente vai precisar adicionar é a água. Podemos passar para o próximo. Como é a água, então nós vamos selecionar a tabela de vapor e vamos utilizar o sistema internacional mesmo. Então, podemos clicar em finalizar. Na aba Flowsheet, nós podemos, então, adicionar uma corrente de matéria. Basta a gente só clicar e arrastar ela aqui para o centro da tela. E vocês vão ver que ela vai ficar azul. Essa cor azul dela reflete o fato de o cálculo ter convergido. Caso ela fique vermelha, significa que o cálculo não convergiu. Então, nós vamos clicar sobre a corrente e vai abrir essa aba. Então, vamos alterar o nome da corrente para água. Em Flash Spec, nós vamos usar temperatura e pressão mesmo, porque foram os dados que o exercício nos forneceu. Então, o exercício falou que a corrente está a 25 graus Celsius. Para a gente fazer essa conversão em valores, basta a gente colocar o 25 e aqui nós temos a opção de escolher qualquer uma das temperaturas. Então, como é graus Celsius, vamos colocar o C e automaticamente ele vai converter para kelvins, que é o sistema internacional que a gente escolheu a princípio. Da mesma forma, foi fornecido para a gente que a corrente está a 100 kPa, então nós podemos colocar aqui 100 e nós também temos a opção de quilopascal e automaticamente ele vai converter para pascal. E como vocês viram, automaticamente nós vamos ter o valor da entalpia específica, que é um valor que ele é travado porque o software calcula automaticamente.
Então, o objetivo desse exercício era a gente encontrar a enthalpia específica da água e o software calculou pra gente que é de 104,928 kJ por quilograma. Então, além da aba de streams aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho sobre os aquecedores e resfriadores. Então, basta a gente clicar aqui em Xchargers e aqui tem o resfriador e o aquecedor, como eu disse. A função do resfriador, então, é resfriar a corrente de entrada, sendo, portanto, necessária a retirada do calor e, consequentemente, uma corrente de energia que reflita tal quantidade. Da mesma forma, para o aquecedor, analisa-se o ganho de temperatura da corrente final em comparação à inicial, refletindo a inserção de calor no sistema via corrente de energia na representação da simulação. Então, vamos abrir aqui um heater, que seria o aquecedor. Clicando 2 vezes, nós vamos para essa aba. Nós podemos ver que a gente tem essas opções de Calculation Type. Então, a escolha vai depender do que o exercício der para a gente, os dados iniciais que ele vai nos dar, ou também vai depender do objetivo final desse exercício. Então, essa opção ela é usada quando você deseja fornecer a energia necessária para uma corrente de matéria. Então, aqui embaixo nós vamos especificar quanto que é essa energia, então, por exemplo, quilowatts, e automaticamente o software vai calcular para a gente a temperatura de saída. A próxima opção é Temperature Change, como o próprio nome já diz, é quando o exercício nos dá a mudança de temperatura. Então, vamos supor que seria de 30 Kelvin. Então, basta a gente só colocar aqui 30 e daí ela vai calcular, o software calcula pra gente direto quanto de calor que foi necessário e a temperatura de saída. A outra opção que nós temos é Outlet Temperature, que nós usamos quando o exercício fornece a temperatura da corrente de saída. Então, da mesma forma, nós escolhemos a temperatura que a corrente da saída vai ter e ele vai calcular para a gente a diferença de temperatura e o calor. Nós temos também a opção de Outlet Vapor Molar Fraction, e essa opção ela é usada quando o exercício fornece a fração de vapor na corrente de saída. Então, de forma análoga, nós escolhemos a fração de vapor na saída, lembrando que tem que ser de 0 a 1, e o restante das variáveis o programa vai calcular para a gente. E por fim, nós temos a opção Energy Stream, que a gente usa quando a gente deseja fornecer uma corrente de energia inteira do sistema ao aquecedor. Então, nós escolheríamos essa corrente de energia e todos os outros cálculos seriam feitos para a gente. Então, vamos agora fazer um exercício para exemplificar. Eu vou ler aqui para vocês. Água líquida entra em uma caldeira a 52 graus Celsius, 300 kPa e sai a 397 graus Celsius e 5 MPa, tendo uma vazão de 2.000 kg por hora. Calcule o calor fornecido pela caldeira usando a tabela de vapor. Então, clicando 2 vezes no aquecedor, vai aparecer pra gente essa aba, que são as características do equipamento. No caso desse exercício, o Calculation Type, o tipo de cálculo que nós queremos, vai ser o Outlet Temperature, porque foi os dados fornecidos pelo exercício. Então, nós podemos alterar aqui que a temperatura de saída, como o exercício fala, é de 397 graus Celsius, e a queda de pressão, que é a Pressure Drop, vai ser de 4.700.000 Pascal, que seria os 300 kPa menos 5 megapascal que foi dado no enunciado. Ainda no bloco do aquecedor, nós podemos então alterar o nome dele. E é possível também adicionar as correntes de matéria, tanto de saída, que seria esse Outlet Stream, quanto as de entrada, Inlet Stream, e também a corrente de energia. Basta só a gente clicar nesse raio. Então, criadas essas correntes, é possível a gente então alterar
os dados, as características da entrada da corrente de entrada, como, por exemplo, a temperatura e pressão, e também a vazão da corrente de entrada. Basta somente a gente clicar, então, no bloco que representa ela. Então, entrada. O exercício, então, forneceu para a gente que a temperatura dessa corrente de entrada é de 52 graus Celsius. A pressão é de 300 kPa. E a vazão máxima é de 20.000 kg por hora. Após a gente colocar, então, esses dados da corrente, basta somente a gente colocar o cursor do mouse sobre a corrente de energia, que nós vamos conseguir ver o valor que foi calculado, que é esse 16.507 kW. Nós temos também a aba de Mixers e Splitters, que são misturadores e difusores. Então, aqui no caso do misturador, é necessário entrar com diversas correntes, sendo que o trabalho deste equipamento é juntá-las em uma só corrente de matéria de saída, enquanto que os divisores, eles aceitam apenas uma entrada de corrente e buscam dividi-las ou separá-las em duas ou mais correntes de saída. Então, vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Ar frio a 7 graus Celsius, 0,73 metros cúbicos por segundo e 105 kPa é misturado com ar quente a 37 graus Celsius e 105 kPa. Sabe-se que a razão máxima entre as vazões de ar quente e ar frio é 2,2. Calcule a temperatura de saída do ar de mistura e use como modelo termodinâmico a equação de gás ideal. Então, vamos começar uma nova simulação. Da mesma forma, New Steady State Simulation. Vamos adicionar o ar em compounds. Como é um gás, nós vamos escolher o pacote termodinâmico da lei de Raoult. E, por fim, nós podemos escolher o sistema internacional. Então, na aba de Mixers e Splitters, nós vamos selecionar o misturador. Vamos clicar 2 vezes para podermos editar as características dele. Vamos utilizar o atalho do raio amarelo para inserir 2 correntes de entrada e uma corrente de saída, como o exercício nos disse. Então, 2 correntes de entrada, inlet stream, e uma de saída, outlet stream. Vamos alterar o nome delas. A primeira corrente podemos colocar como ar frio. A outra corrente, ar quente. E a corrente de saída podemos colocar como saída mesmo. Nós vamos inserir os dados fornecidos em cada corrente de entrada. Então, na corrente de ar frio, nós temos que a temperatura é 7 graus Celsius. A pressão é de 105 kPa. E também que a vazão volumétrica dela é de 0,75 metros cúbicos por segundo. Então, para a corrente de ar quente, nós temos os dados que a temperatura de entrada é 34 graus Celsius. A pressão é de 105 kPa.
Então, o exercício também nos fornece que a razão mássica entre as vazões de ar quente e ar frio é 2,2. Então, se nós temos que a vazão mássica de ar frio é de 0,979148, nós vamos ter, fazendo o cálculo, que a vazão mássica da corrente de ar frio vai ser 2,15413. Quando a gente coloca o cursor do mouse em cima da corrente de saída do mixer, nós vamos observar que a temperatura de saída foi calculada e foi de 298,719 Kelvin. E esse é um exemplo de como a gente pode usar o mixer para fazer uma simulação. Esse foi o conteúdo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem para curtir o vídeo e se inscrever no canal.